paz do Senhor Jesus. Amém. Gostaria de compartilhar com vocês a palavra do Senhor que se encontra em Mateus 16. Mateus 16, 18. Mas se você quiser, você pode deixar sua Bíblia aberta para esse texto, porque a gente vai olhar depois o contexto desse texto de Mateus 16. Leiamos a palavra do Senhor. Mateus 16, 18 diz: E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Gostaria de compartilhar com vocês, nesta manhã, o título A Igreja pela qual Cristo deu a sua vida. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai eterno, Deus amado, Deus querido, Deus supremo, estamos, ó Deus, diante da Tua palavra. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e fala conosco por meio da Tua palavra. Senhor, não somos dignos, mas o Senhor enviou o Teu Filho amado para nos reconciliar com o Senhor mesmo. Por favor, Deus, molda o nosso coração, nos ajuda a entender a Tua palavra, a caminhar conforme a Tua palavra, a sermos servos fiéis, ó Deus, que procura obedecer ao Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque também não sou digno de pregar Tua palavra. Mas o Senhor tem sido misericordioso e tem nos ajudado. Por favor, Deus, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Semana passada, sentado nesses bancos, minha filha me perguntou: pai, a gente é evangélico? Eu disse, sim. O culto estava acontecendo, né? Aí eu pensei um pouquinho mais e falei, não é só isso, né? Falei, na verdade, nós somos cristãos. E apesar de tanto crentes protestantes quanto católicos serem chamados de cristãos, né? Nós somos conhecidos como cristãos protestantes. E não é incomum as pessoas terem dúvidas acerca dessas coisas. Porque ao longo dos anos foram surgindo muitas religiões, muitas denominações, e isso acaba gerando não só confusão, mas de certa forma, alguns acabam se apegando mais na sua denominação, mais nos seus líderes, né? E a gente percebe que isso está relatado na Bíblia Sagrada, onde ali na igreja de Corinto, as pessoas terem conceitos errados sobre a igreja. É comum a gente ouvir, a igreja está perdendo espaço. A igreja precisa se contextualizar. A igreja precisa entender os jovens e criar programas para atrair os jovens. Ora, se o evangelho do Senhor não é suficiente para atrair o pecador, nada mais será. A gente ouve, o mundo está entrando na igreja. O que será da igreja? E muitas dessas frases, muitos desses conceitos, ele se dá pelo fato da gente não separar a igreja espiritual. A igreja que é o corpo de Cristo. A igreja onde a Bíblia ensina que Cristo é o cabeça. A igreja que a Bíblia chama de a noiva de Cristo. Da igreja, instituição, do templo, do prédio. É verdade, não é fácil separar, pois elas se convergem. Mas também não podemos cometer o erro de nivelar o que a gente vê por aí como sendo a igreja de Cristo. Não é incomum essa confusão de ideias e pensamentos. Aliás, quando o Senhor Jesus foi preso, uma das acusações que usaram contra ele foi que ele disse: destruirei esse templo e reedificarei em 3 dias. Então, os seus acusadores, pensando que Jesus falava do templo, o acusaram, né? Mas Jesus, na verdade, estava falando do seu próprio corpo. Quem é a igreja pela qual Cristo deu a sua vida?
Então, a ideia que desejo falar com os irmãos e amigos hoje de manhã é para a gente pensar qual é a nossa posição na igreja do Senhor Jesus Cristo. E esse é o primeiro ponto. Qual a nossa posição na igreja do Senhor Jesus Cristo? Por que é por ideias e conceitos que não vêm da palavra de Deus? Jesus dizendo aqui para Pedro, no texto que a gente leu, e também eu te digo que tu és Pedro. Então, na primeira parte, ou nas primeiras palavras desse versículo, Jesus diz a Pedro assim, olha, e eu também te digo. E qual que é o contexto, né? Jesus estava ali questionando os seus discípulos em Mateus 16:13. Que diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, olha, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas Jesus diz assim, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Respondeu Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus diz, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então, como Pedro recebe a revelação de Deus Pai e declara que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus respondeu, então eu também te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ao longo dos anos, esse versículo ele tem gerado pelo menos duas posições. Se Jesus disse a Pedro, sobre esta pedra, Pedro edificaria a sua igreja, ou se Jesus estava falando dele mesmo. Tu és Pedro, sobre esta pedra, Jesus, edificarei a minha igreja. Eu já ouvi que, para combater a Igreja Católica, que usa esse texto como pretexto para dizer que Pedro é o primeiro Papa, alguns vão argumentar que se trata de um jogo de palavras e que Jesus está aqui nesse texto falando dele mesmo. Tu és Pedro, e também ser traduzido por rocha, né? De fato, no grego, há um jogo de palavras entre Petros, que é pedra, e rocha, usada aqui como nome próprio, então no nosso português, Petros é Pedro, né? E também Petra, que é rocha e penha, né? Mas provavelmente Jesus usa aqui o aramaico que diz Cefas, né? Pedro. Eu acredito que o contexto desse texto nos leva a interpretar que sim, Jesus está falando de Pedro. Eu entendo que não haveria razão para Jesus dizer, também te digo, tu és Pedro, e sobre mim mesmo edificarei a minha igreja. Ademais, Jesus não está dizendo que Pedro é o fundamento da igreja. O fundamento da igreja é o próprio Senhor Jesus. E Jesus também não está dizendo que Pedro edificaria a igreja. Ele está dizendo que em Pedro edificaria a sua igreja. É o próprio Senhor Jesus quem edifica a sua igreja. E como dizia o nosso professor de hermenêutica, todas as vezes que você tiver duas posições bíblicas, você precisa se debruçar na palavra e escolher uma das posições. Paulo, dizendo aos Gálatas, em Gálatas 2,13, diz, porque aquele, Jesus, que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, ou seja, para os judeus, esse também operou em mim com eficácia, para os gentios, mostrando que Cristo ele tem operado, Cristo tem edificado por meio do ministério dos apóstolos. E o versículo 19, ele vai dizer assim, olha, dar-te-ei a chave do reino dos céus. O que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. E o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Quando o evangelho ele é pregado e Deus opera a salvação, convence do seu pecado, da justiça de Deus e do juízo vindouro, esse pecador ele confessa com a sua boca e ele crê no seu coração que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Então ele é salvo, conforme Romanos 10:9. Então a sua vida não se torna mais a mesma.
Deus, na sua soberania, no seu poder, graça e misericórdia, ele começa a fazer uma transformação na vida desse homem, na vida dessa mulher, que nasceu de novo segundo o poder do Evangelho. E ele não deseja outra coisa na sua vida senão andar com Deus, senão aprender mais a sua palavra, senão em estar na sua presença, senão em estar em sua casa, senão em andar em comunhão com os irmãos. E aqui estamos falando da igreja, templo, instituição, onde a igreja é cuidada por Deus, onde ele transforma a vida das pessoas pela sua palavra, onde na vida daquele que é salvo por Deus, no seu coração passa a habitar a esperança, pois é o Senhor Jesus quem é o seu Salvador. E qual é a esperança que o crente tem, senão aquela de que o seu Senhor vai voltar para buscar aquele que é salvo? Tudo que ligares na terra será ligado por meio do Evangelho. Dar-te-ei a chave dos céus não tem nada a ver com que Pedro manda a chuva dos céus, como alguns dizem. Dar-te-ei a chave dos céus não tem nada a ver que quando alguém morre, Pedro está lá com um portão, uma chave grande. João 3,18 diz que aquele que crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, já está separado do céu, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Muitos rejeitam a pregação do Evangelho por acreditarem no seu coração que já está bem. Não precisam de Cristo. Ou pensam, deixa assim como está. Ou que pelas suas obras, que no seu entendimento são boas obras, eles vão morar no céu. Mas acontece o contrário. Ela não sabe que a sua condição sem Cristo, ela já está desligada do céu. Pois ainda não foi reconciliada com Deus. Não foi ainda perdoada dos seus delitos e pecados, não foi justificada, ela não tem paz com Deus, pois a palavra declara que, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Sem um dia o Senhor Jesus ter feito a obra na sua vida, você não vai morar no céu. Porque é por meio da salvação em Cristo Jesus que você tem acesso à presença de Deus. Este tema, irmãos, sobre a igreja, ele é muito importante nos nossos dias. Porque não é mais abordado sobre a igreja de Cristo, mas a religião tal, a denominação tal. E me parece que pertencer a tal religião, a tal igreja, frequentar tal denominação tem se tornado a garantia de muitos de uma vida eterna. Mas se esquecem que a salvação é pela fé em Jesus Cristo. É por isso que, na oração sacerdotal de Jesus, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Por isso é importante, em segundo lugar, a gente saber quem é a igreja de Cristo e quais são os efeitos da edificação que Jesus opera nela. O texto diz: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Senhor Jesus diz que edificaria a sua igreja e ela vencerá, pois as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A gente não pode olhar para a realidade que vemos no nosso meio, a gente não pode olhar para a realidade que a gente vê no nosso contexto, a gente não pode olhar para a realidade que a gente vê em algumas religiões, de algumas denominações, de alguns ficando pelo caminho, de alguns fracassando na fé, de alguns corações se esfriando, de alguns desanimando, de alguns não perseverando, e pensar, o que será da igreja? Não podemos. O Senhor Jesus Cristo disse que Ele está edificando a sua igreja. Tudo isso que mencionei não tem a ver com o avanço da igreja. O avanço da igreja é como duas estradas paralelas. Elas vão lado a lado, mas elas nunca se cruzam. Numa estrada, você vê denominações fracassando,
alguns desanimando, alguns desistindo, alguns não resistindo, e pensa assim, o que será da igreja? Mas não é para essa estrada que você deve olhar. Você deve olhar para essa estrada, onde Jesus está edificando sua igreja. Onde Deus tem trabalhado no coração daqueles que são seus. E a cada dia ele deseja andar mais com Deus. A cada dia ele deseja crescer mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois o nosso Senhor, ele venceu, e fiel é o que prometeu. Jesus, irmão, aquele que testifica essas coisas, diz: certamente venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Agora pense no plano eterno de Deus. Pense na soberania de Deus regendo e controlando todas as coisas. Pense no alto preço que foi pago pela redenção, em que o Senhor Jesus, o Emanuel, o Deus conosco, se esvaziou de si mesmo, deixou a sua glória, deixou a sua majestade. E aí Isaías 53:7 diz que ele foi oprimido, ele foi humilhado, ele não abriu a sua boca. Como um cordeiro, ele foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. No Getsêmani ele orou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, sem que eu o beba, mas que seja feito a tua vontade. E no Calvário ele clamou: Deus meu, por que me abandonastes? Pense em toda a obra da cruz. Pense em todos esses anos, quantos irmãos sofreram e sofrem, quantos irmãos deram suas vidas para que o Evangelho chegasse até você hoje. Pense em quantos cristãos estão sofrendo e morrendo ao redor do mundo por causa do Evangelho, por causa de Cristo, por causa da obra da cruz. Por quê? Porque o Senhor Jesus está edificando a sua igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora, pense na sua posição em Cristo. O Senhor Jesus deu a sua vida pela sua igreja. Ainda assim, você acredita que tudo que você vê, igrejas, algumas por aí, algumas denominações, pregando um falso evangelho. Depois de pensar em tudo que Jesus fez pela sua igreja, você acredita que essa é a igreja de Cristo? Certamente que não. A igreja de Cristo está sendo edificada por Ele. Qual é a sua posição? Onde você se encontra nesse cenário? Você faz parte da igreja de Cristo e está sendo transformado e edificado por Ele? Igreja, eclésia. Esse termo ele é usado apenas 2 vezes nos evangelhos e é usado por Jesus. Povo de Deus, igreja, eclésia, chamados para fora dos seus lares, chamados para fora das suas vidas sem sentido, chamados para uma assembleia de cristãos reunidos para adorar a Deus. É a totalidade de cristãos dispersos pelo mundo inteiro, tantos que morreram quanto os que vivem. A Bíblia diz que Deus, ele estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Que reconciliação seria elaborada por um Deus santo, fiel, todo-poderoso, onde ele deu o seu próprio Filho pela propiciação pelos pecados? Tudo isso para depois os auto-enganados ou os desavisados viverem como lhe convém e ainda dizerem: eu sou igreja. E ainda dizerem: eu sou igreja na minha casa. Eu sou igreja do meu jeito. Eu adoro a Deus do meu jeito. Eu vivo como eu sou igreja é como um
um tijolo olhar para esse templo aqui e dizer assim, eu sou o templo. É desprezar o plano soberano e eterno de Deus que está edificando a sua igreja. E esta igreja que ele está edificando, a qual não foi instituída por homens, não pertence a homens, mas ao próprio Deus que estabeleceu a sua igreja. Ele está edificando a sua igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Qual é a sua posição diante da igreja de Cristo? Antes que você pense e reflita, é importante a gente lembrar que a igreja é de Cristo. O corpo é de Cristo. Onde ele é o cabeça. Então, os parâmetros da sua posição em relação à igreja de Cristo não vêm da gente mesmo. Ela vem da palavra de Deus. Quantas ideias e conceitos errados são propagados a respeito da igreja do Senhor? Ninguém vai morar no céu por ser uma boa pessoa. Ou por fazer isso e aquilo. Romanos 3:23, ele coloca todo mundo debaixo de um mesmo piso. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 6:23 vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Depois Romanos 9:16 vai dizer que assim, pois, não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Percebe que não tem nada a ver com as nossas ideias e conceitos a respeito da igreja de Cristo, mas tem a ver com Ele. Ele é o Senhor, Ele quem morreu, ou antes quem ressuscitou, para nos dar vida e vida em abundância. E ele disse, edificarei a minha olhar para cada indivíduo e dizer eu sou igreja. Não nos é permitido olhar para nenhum evento externo, nenhum acontecimento nos dias de hoje e nos indagar o que será da igreja. Não nos é permitido dizer a igreja está se perdendo. Mas sim, nos é permitido, a título de reflexão, a título de consciência, nos questionar e pensar: se Jesus está edificando a sua igreja, como parte da igreja de Cristo, a minha vida está sendo edificada? Estou sendo transformado? Eu tenho consciência da minha posição em relação à igreja de Cristo? Não permita mais ser enganado pelo seu coração. Reconheça que precisamos mais de Deus e não de nós mesmos. Efésios 5, ele diz que Jesus, ele se entregou pela igreja, para apresentar à igreja os chamados para fora, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem nenhuma coisa semelhante, porém, santa e sem defeito. Irmãos, não dá para ser confrontado com a palavra de Deus, que diz que o Senhor Jesus vai apresentar a si mesmo a sua igreja, gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, e não olhar para a minha vida, cheia de defeitos, cheia de pecados, cheia de... Me ajuda, Senhor, a amar mais os meus irmãos. Me ajuda, Senhor, a conviver em comunhão. Me ajuda a andar e viver conforme a sua palavra e não com aquilo que eu acho que é certo ou errado. Me ajuda a ter a mente de Cristo como ensina a tua palavra. Sabe, só pode ser edificado, só pode ser construído, ou só pode ser reconstruído, só pode ser restaurado quem reconhece seu estado e clama ao Senhor, que está edificando sua igreja. Agora, se para você vai tudo bem então. O Senhor Jesus disse que os sãos não precisam de médico, e sim os enfermos.
só pode ser salvo, só pode fazer parte do corpo de Cristo, só pode fazer parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Aquela igreja que Ele vem buscar. Aqueles que reconhecem que estão perdidos. Aqueles que reconhecem que são indignos. Aqueles que reconhecem que estão perdidos nos seus pecados e afastados de Deus e precisam ser reconciliados com Deus. O Filho do Deus vivo, respondeu Pedro. E você? O que você tem respondido com a sua vida? Isaías 53:11 diz que o Senhor Jesus, Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Qual é a sua posição diante da igreja de Cristo? Você já é um pequeno fruto do trabalho da sua alma, ao qual Ele ficará satisfeito? Concluo com Isaías 66:1 e 2. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificarei vós? Todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é para o pobre e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. Qual a sua posição diante da igreja do Senhor Jesus Cristo? Que o Senhor nos ajude a nos encontrarmos como pobres, abatidos, conscientes da nossa necessidade de sermos mais santos, conscientes da nossa pecaminosidade, conscientes de que ainda não somos o que deveríamos ser em Cristo, conscientes que precisamos da sua graça e misericórdia, conscientes que somos miseráveis pecadores. Quando o Senhor Jesus chamou meu coração, não fez um convite descuidado ou impensado, não quis apenas ser gentil ou educado, mas deixou claro que havia algo importante a ser feito. Quando o Senhor Jesus chamou meu coração.